Olá, muito bom dia, são 7h02 agora, seja muito bem-vindo a esta edição do Bom Dia Produtor. Hoje é quarta-feira, 16 de junho de 2021. Estamos chegando para mais uma edição do Bom Dia Produtor, trazendo muitas informações para você aqui na 96 FM. Nesta edição a gente conversa com Edilon Oliveira, sócio-diretor da Agrimax Auditoria e Tecnologia, especialista em mapeamento de produção e fertilidade do solo. Nosso tema de hoje, perfil do solo, excelente arma para enfrentar tecnicamente os períodos de grandes estiagens e não perder produtividade nas lavouras. Como construir, por onde começar tudo isso? Nós da Agrimax, a gente tem a grande felicidade de estar praticamente há 12 anos com a tecnologia APMAX, que é uma tecnologia brasileira que está em diversos países. E a princípio a gente começava um perfil de solo olhando o quê? Olhando uma análise de solo, coletava ali para poder ver. Aí a partir daí a gente enxergou que teria que começar pela produção. Então a produção é uma consequência da causa que está afetando ali. E a partir daí a gente conseguiu separar essas produções por zoneamento e buscar assim estratificar uma análise de solo direcionada em vários perfis, começando de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, e tem lugares que chega até 1 metro de profundidade. A partir daí você consegue enxergar na onde que está cada elemento. E nós sabemos que esse elemento tem que estar distribuído no solo. Então foi aí que começou a surgir as demandas. Isso já é bem antigo, né? Mas como construir isso foi o que a gente achou bem interessante de trabalhar de uma forma direcionada. Porque às vezes tem um local que produz mais. Você vai olhar, esse perfil está distribuído no solo. Tem um local que não se produz, você vai olhar, isso está concentrado em cima. Isso que despertou na gente para poder começar a construir esses perfis de solo, e a partir daí a gente da APMAX usa esses direcionamentos para começar 100% direcionado o formato de fazer ele. Interessante. Você falou aí sobre APMAX. O que é APMAX, para quem não conhece? A APMAX é uma empresa que é o máximo em auditoria de campo, né? Antes era o máximo em agricultura de precisão, depois, na sequência, ela foi se transformando em auditoria no campo. Então, hoje, é uma empresa que está em Rondonópolis, né? Na verdade, ela é a desenvolvedora de todo o processo, tanto na parte de mapeamento, quanto na parte de fertilidade, no qual tem a pessoa por trás de tudo isso aí, que é o Zanqueta, um especialista em fertilidade de solo e nutrição de planta com mais de 32 anos de mercado. Interessante. E como é que a gente pode construir o perfil de solo? O perfil de solo você tem algumas dinâmicas para ser feito ela. Vai muito do que o produtor precisa no momento. É imediatismo? É a longo prazo? Nós podemos construir um perfil de solo, por exemplo, usando gramínea. Só que muitas das vezes essa gramínea ela não consegue atingir um ápice assim tão rápido quanto o produtor precisa. Por quê? Você precisa fazer massa verde, daí essas massas verdes vai se decompondo depois, vai virar ácidos úmicos, na parte final vira matéria orgânica. Ela desce. Só que se não tiver cálcio para formar tecido lá embaixo, também ela não vai se formar tão cedo. Então a gente precisa entender bem esse processo através de um direcionamento, uma produção com umas análises de solo para poder casar a informação para você começar o ponto de partida. Quando você coleta as análises estratificadas, 0 a 10, 10 a 20, igual eu comentei anteriormente, você consegue enxergar. Nós sabemos que o solo brasileiro, principalmente, ele é muito ácido, né? Então por isso que a gente trabalha calcário para poder neutralizar esse alumínio. Então existe a possibilidade de fazer esse perfil de solo tanto com gramínea quanto voltado a uma escarificação, uma subsolagem e até mesmo a incorporação de calcário. Vai muito da necessidade do campo. Se eu estou com esses elementos muito superficial, sabemos que óxido de carbonato de cálcio e magnésio movimento muito pouco no solo, que é o que tem no calcário. E aonde que a gente precisa ter esse cálcio? Em profundidade. Então por isso que às vezes a gente precisa levantar essas informações e a partir daí fazer o direcionamento correto. A gente tem caso que só com a parte de gramínea, mix que seja, consegue fazer o perfil. Mas já tivemos o caso de usar 3 anos praticamente e não conseguir fazer aquilo adequadamente. Aí foi onde a gente teve que fazer a intervenção, entrando com a necessidade ideal que você precisa. Porque a partir do momento que você tiver os mapeamentos em mão, de perfil, de análise de solo, estratificado em perfil, você tiver aí nas mãos um mapeamento de compactação, você saber se tem compactação ou não tem, porque a compactação também está oriunda de uma falta de perfil, de elementos em profundidade, que no caso, principalmente cálcio.
Então ela vem casando um monte de informação que você precisa ter ela na mão para tomar decisão. O que eu entrar para fazer esse perfil de solo? Gramíneas, um mix, uma gradagem, entendeu? Então é esse banco de dados na mão que você precisa de ter. E muitas das vezes, essa semana mesmo eu estava em reunião com vários produtores, até mesmo na hora de sair daqui eu vou estar com outros, a gente tem encontrado muito essa questão da superficial de elementos. A partir do momento de 10 a 20 você tem alumínio, que é um elemento tóxico para a planta, e oriundo disso vem a compactação também, que é o impedimento físico. Então por isso que a gente tem que ter todo esse banco de dados na mão para poder ter essa construção do perfil. Interessante. Edilon, o André está dizendo o seguinte: eu fiz adubações de forma errada e meio que sem análise, isso me deu muito problema. É o André de Montevideo. Provavelmente já deve ter corrigido isso, né? Tá dizendo que fez, né? Rapaz, esse é o que mais acontece, entendeu? Porque eu vejo isso assim, ó, essa parte de análise de solo é um indicativo tão importante quanto eu, por exemplo, recentemente eu estou passando por um processo de reposição hormonal. Eu tenho 35 anos de idade, entendeu? Eu vou deixar a peteca cair para mim poder agir? A planta, a fertilidade do solo é a mesma coisa, não muda nada. Então se você precisa ter uma produção excelente, ter um êxito naquilo que você faz, principalmente o solo, que é o maior patrimônio do produtor, porque você não tem um direcionamento em mão. Uma análise de solo custa menos de meio saco de soja, entendeu? Já que ele fez isso, eu creio que já deve ter feito alguma intervenção. Acontece o quê? Quando você não tem uma análise e faz uma correção taxa fixa, vamos dizer, muitas dessas porções dentro do talhão ele está excedente, ou por um cálcio, que um cálcio em excesso ele inibe do solo para a planta um manganês, que inibe um zinco, o próprio magnésio, ou ele pode ter um excesso de magnésio, que ele em excesso ele prejudica o potássio do solo para a planta. Depois lá no enchimento de grão você tem menos peso, um formato de grão diferente. Ele pode ter um excesso de fósforo no local, ou pode ter falta. O excesso de fósforo ele inibe zinco, que é uma planta bonita, mas com pouca vagem, entendeu? Uma falta de fósforo não se produz tão bem. Então cria uma cadeia. Então se ele fez sem uma análise de solo, ele pode ter êxito em alguns lugares e um resultado pífios em outros locais. Então é interessante que tenha uma análise na mão. Agora se ele já fez, está tudo superficial isso, de repente é interessante fazer uma incorporação, porque fósforo não se movimenta no solo. Aonde você coloca, ele fica. O que faz um fósforo movimentar? A partir do momento que a planta pega ele. Entendeu? Então é a raiz que chega até ele. Então ele precisa colocar isso em perfil. Como colocar? Ele tem que ajustar esse cálcio e esse magnésio, porque o que libera o fósforo do solo para a planta é magnésio. Então ele tem que estar isso disponível no local adequado para ele começar a ter um êxito. Senão isso vai ficar bem superficial. E no bloco anterior você falava também como é que a gente pode construir, né, o perfil de solo. E onde tem perfil de solo, como a Agrimax tem avaliado, por exemplo, o milho safrinha? Isso é uma pergunta bem interessante, porque a gente tem andado no campo no dia a dia. Ontem mesmo eu estava o dia inteiro no campo. A gente presencia isso, vamos dizer assim. Eu sou um técnico agropecuário, fiz especialidade em fertilidade, mas sou um técnico agropecuário com 17 anos de profissão. Então eu sou apaixonado pelo agro. Estou no dia a dia no campo, botina suja. E a gente vivencia isso de que forma? Aonde você tem um perfil montado, construído, você tem um milho totalmente diferente. Ele sofre menos com o veranico, entendeu? É nítido. A gente tem até feito algumas avaliações, escarifica solo ou incorpora esse solo. A tradição do sudoeste goiano é fazer adubação a lanço, que o pessoal às vezes confunde com plantio direto. Plantio direto é uma coisa, adubação a lanço é outra, entendeu? O que acontece muitas das vezes? Isso fica muito superficial. Então a simples incorporação, a gente tem observado que assim, onde você está aí não está o plantio normal, onde incorporou o milho está 100% diferente. Ele sofre menos. Uma planta nutrida, por exemplo, em potássio, ela transpira menos. Às vezes as pessoas muito restrito com potássio, com KCl, por exemplo, que tem cloro e tudo. Procura outra fonte de nutrir com potássio, entendeu? Uma planta saudável, estando bem nutrida, é totalmente diferente o comportamento dela mediante um clima de veranico, como a gente está passando num período aí já de alguns anos para cá. Pois é, e o que mais afeta a produção? É o perfil de solo ou o veranico prolongado? Isso na verdade é uma sucessão, entendeu? Porque se você tem um perfil de solo construído, esse veranico ele não te afeta tanto. Agora se não tem construído, aí o veranico ele te rebenta. Então às vezes o pessoal coloca a culpa na falta de chuva.
ótimo. Se não tiver chuva, nada se constrói, vamos dizer assim, nada se produz, porque a água, vamos dizer que é mais de 80% do resultado de uma safra de um produtor. Mas se você tem esse perfil construído, o que acontece? Automaticamente esses elementos começam a ficar disponíveis, porque uma planta ela não come, ela bebe, tem que estar disponível ali no solo. Então se ele está construído, automaticamente você consegue ter uma longevidade. Agora, se não está construído, qualquer climinha que vir aí, 5 dias, 10 dias, isso é fato, a gente vê isso no campo. Uma área que não tem perfil construído, dá 10 dias de sol, se é soja, ela já murcha tudo. Se é milho, ela fica toda diferente. Porque isso não está construído ainda. Então vamos dizer assim, todos dois, ele tem um grande impacto para o produtor, tá? Mas eu tenho comigo assim, que a falta de chuva ela ainda é mais severa. Mas nós temos que cuidar desse perfil de solo. Aqui tem uma participação do ouvinte, Alano do Carmo, parabenizar o trabalho de parceria que tem com Edilon no atendimento ao grupo BC Agro. Vamos colher resultados no nosso primeiro perfil de solo. Abraço. Quero aqui agradecer ao Alano, grande profissional, grande gestor, gerente de fazenda, trabalhou muito tempo em multinacional. Hoje ele está à frente aí do grupo da família Cisca, né? Do seu Clóvis Antônio Cisca, Cazuê, Karine, Kellen, que são grandes, vamos dizer assim, produtores e divisões no agro. São grandes produtores aqui no Goiás, Mato Grosso e no Pará. A gente já tem uma parceria já entrando para a 4ª safra e virou uma sucessão através dele para o Grupo Cereal também, com o Evaristo Baraúna Júnior, que é a esposa da Cazuê. Então, parabéns aí, Alano, pelo trabalho que vem desenvolvendo com a gente. Um grande resultado. Eles é um exemplo, claro, do perfil de solo com a estiagem. Veja as produções que eles tiveram de soja, recorde, e veja as produções que eles estão tendo de milho agora. Entendeu? Então, um perfil bem construído, você não sente isso. E parabéns. Então, antes, ou seja, hoje já existe o antes e o depois. Exatamente. Porque a gente já vem trabalhando uns 3 para 4, tá entrando para a 4ª safra agora, a gente só está esperando colher o milho safrinha para a gente começar a fazer as análises de solo direcionadas em cima do mapa de produção da soja. E a partir daí fazer as correções. E eles têm um outro manejo bem interessante, que é o composto orgânico, que enriquece as suas áreas com a parte orgânica também, que é voltada à matéria, né? Quando você tem matéria orgânica, tudo se constrói, que eu acredito que vai ter alguns questionamentos para frente aí também de algum outro produtor. Você vai ver que é bem interessante essa parte de matéria orgânica. Então, eles vão fazendo rodízio na fazenda, trabalhando com essa parte de compostagem, que no caso do Grupo Cereal tem essa parte aí, que é parceiraço nosso e deles também. Um abraço, Alano do Carmo. Obrigado pela participação com a gente. O Guilherme está dizendo, Edilon, sou engenheiro agrônomo. Já visitei no início da minha profissão produtores médios que acreditavam não precisar de análises de solo por causa do solo ser vermelho. Comente sobre isso. Afinal, todo solo precisa de análise, correto? É o Guilherme de Santa Helena. A cor do solo, para essa questão de ter análise de solo ou não, ela não vai influenciar muito, entendeu? Porque nós precisamos de ter cada porção do talhão, isso é bem nítido, a gente pega em várias análises de solo e faz mapeamento dela, dentro de uma área. Vou dizer aqui um exemplo de uma área que me recorda agora de 170 hectares, mas isso pode ser um talhão aí de 20 hectares. Ela sai de 10 de argila a 70 de argila. E às vezes você pode ter uma areia branca e você pode ter uma areia meio vermelha, mas é areia, entendeu? Então a cor ali ela não vai te influenciar muito. Agora que você precisa de ter uma análise de solo, precisa. Porque onde ela é 10 de argila, ela é um comportamento totalmente diferente. O manejo dela é diferente, entendeu? Ela pouco retém elementos. Tudo que você coloca de elementos lixiviáveis, que é nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, boro, são lixiviáveis. Ele não para nesse local de argila de 10%. A não ser que você construa uma matéria orgânica, que é difícil também construir. Mas não é impossível. Você pegar a Bahia, você pegar Sapezal, são tudo áreas com alto teor de areia. Argila 10, 15%, 11% você consegue construir. Então, variedade também nesse local, ele se comporta diferente. Opa, vai subindo. 40 de argila é outro manejo, é outros indicativos, outros níveis para ser trabalhado. De repente é outra cultivar que se encaixa ali. Eu tenho uma argila de 70% dentro do mesmo talhão. Outro manejo. Entendeu? Porque uma argila de 70%, você tem noção que eu vou falar em fósforo. Uma argila de 70%, o ideal de fósforo nela é 6 mg. Isso falando em meliche. Se for resina, ele muda um pouquinho.
porque são extratores diferentes de analisar o fósforo. Aonde ela é 10% de argila, o fósforo ideal para ela é 20. Você tá entendendo? Então muda tudo. Então a cor do solo ali, talvez não vai influenciar muito, mas qual é o percentual de argila dentro dela, de siltio em voga? Por exemplo, uma argila que tem 10%, é uma areia bruta, né? Vamos dizer assim, aí você tem que diferenciar qual é o tipo de areia, areia fina ou areia grossa, tem uma diferença também. Areia grossa, tudo que você colocar em cima dela, ela desce rápido. Ah, por exemplo, colocou água, ela desce rápido. Vou citar um exemplo assim, você pega um pó de café, coloca dentro de um coador. Quando você coloca água, ele sai embaixo, não sai? Vamos dizer que você tira aquele café ali de dentro e coloca areia grossa. Você colocou água, ele vai vazar embaixo. Você colocou uma areia fina, ela demora um pouco a passar essa água para vazar no coador. Então existe uma diferença de areia grossa com areia fina. Agora o silt é interessante. Se é areia, procura trabalhar se for arrendar alguma área ou comprar, olhou, é areia braba, beleza, mas quantos que ela tem de silt? A partir de 50 para cima de silt já é uma areia boa para ser trabalhada. Abaixo disso ela já complica um pouquinho, entendeu? Lembrando que um silt ele destrói muito. Até os produtores falam assim, ó, eu vou passar a grade, cabe com minhas grades, eu vou passar esse qualificador, cabe com esse qualificador. Realmente ele tem esse poder de atrapalhar um pouco a operação, mas é melhor do que se fosse só areia e um baixo silt. E existe no mercado algum tipo de fertilizantes ou de corretivos que carregam esses elementos superficiais para as maiores profundidades no solo? Não existe mágica. A gente que está no setor há muito tempo, a gente presencia várias formas e vários produtos milagrosos, mas nada de mágica voltada à fertilidade. Inclusive, fertilidade não é estatística. Ela tem que ser ou não é, entendeu? O pessoal comenta algumas coisas assim, eu trabalhei o gesso agrícola, um excelente produto, a gente conhece e trabalha com ele há muito tempo. Ele tem um poder de descer o sulfato de cálcio dele, que é diferente de um calcário. O pessoal às vezes confunde. O calcário ele é composto por carbonato de cálcio e carbonato de cálcio mais magnésio. Como você identifica um calcário, se ele é dolomito, se é calcítico? Olha o nível de magnésio. Pela legislação hoje, tudo que tiver acima de magnésio, de 5 de magnésio, ele é um dolomítico. Antigamente, de 5 até 10 seria o magnesiano da vida. Hoje não se fala mais de magnesiano. O pessoal até confundia também, magnesiano é o elemento que tem mais magnésio. Não era, ele estava no meio termo. Ele não era nem um calcítico bom e nem um dolomítico bom. Hoje a gente olha pela legislação, calcítico, tudo que tiver abaixo de 5 de magnésio. Dolomítico, tudo que tiver acima de 5 de magnésio, entendeu? Então a diferença de calcário para o produto gesso agrícola, por exemplo, seria isso: carbonato de cálcio mais carbonato de cálcio mais magnésio. O gesso agrícola é composto por quê? Por sulfato de cálcio, pode considerar uns 22% de sulfato de cálcio. Ele é composto por enxofre, 14%, vamos considerar 15%, mais condicionador de solo. O que desce dele? É o enxofre dele. E o carbonato e o sulfato de cálcio dele que desce. Isso é lixiviado no solo.